Dá uma pausa aqui, beleza? Almoçaram aí, já estão fortalecidos agora para a aula da tarde, né? É agora que a coisa vai ficar mais interessante. Porque no primeiro momento, o que a gente fez? A gente falou das negações, foi ou não foi? Né? Que a gente começou a perceber que as negações, elas são pautadas, né, em uma parte técnica, né? Trabalhando um pouquinho do lado semântico, depois a gente falou das tabelas verdades de uma maneira mais prática, e a gente finalizou aprendendo a fazer análise lógica das frases. É claro que a gente vai treinar mais, né? Mas é a partir desse momento aqui que CESP começa a puxar mais o tapete do candidato. Por quê? Tá? Mais uma vez, essa brincadeirinha vai ser feita em relação ao sim, então. O que tem acontecido nas provas? Semanticamente falando, ela tem colocado o sim, então, utilizando outras palavras. E é isso que tem derrubado a galera da PF, né? A galera de outros concursos, aí que CESP faz a prova, por exemplo, Polícia Civil do Distrito Federal, né? PCDF vai ser CESP também. E aí eu queria chamar a atenção, e aqui eu queria que você prestasse o máximo de atenção, e o que eu falar que você tira foto, só presta atenção, tá? Na verdade, o que introduz a ideia condicional é o ser, não é o então. O então não introduz ideia condicional. A condicional, quem introduz a ideia condicional, é esse cara aqui, ó. É ele que é responsável pela ideia condicional. E CESP tem pecado, sabe por quê? Se o ser, ele é o quê? Esse fato é hipotético. Tem que estar no subjuntivo. O modo subjuntivo é um modo hipotético. Você tem o presente do subjuntivo, tem ou não tem? O futuro do subjuntivo. Quando você fala assim, ó, se o quê? Se fizer, isso é uma hipótese. Quando fizer, no futuro, né? Se fizer sol, então ele é um parque. Esse se aqui, ele é condicional. Se ele é condicional, o que a banca está fazendo? Ela está substituindo esse se por outras palavras que, semanticamente falando, desempenham um papel desse se, tá? Que papel é esse que esse se desempenha? O papel de quê mesmo? Tá muito na moda a banca botar isso aqui, ó. Usar o quê mesmo? O desde que. Tá muito na moda. O desde que também é condicional. Eu vou escrever agora usando o desde que, ó. Vai ficar assim, ó. Desde que faça. É isso, né? Desde que faça sol, o verbo tem que estar no subjuntivo, ó. Desde que faça sol, vírgula, irei. Desde que faça sol, irei ao parque. Tá aqui, ó. Muito comum. Esse desde que, ele também é o que mesmo? Ele é condicional. E CESP tem usado esse desde que nas provas. Aí você vai lá fazer a prova, você está acostumado com quem mesmo? Aí no lugar do se que introduz uma ideia condicional, ela substitui pelo desde que. E pior, ainda tira o então. Já perceberam isso? Ainda tira o então. Várias e várias provas esse desde que está entrando em ação. O lógico fala sobre isso? Não, isso é semântica. É a semântica do sim, então. O que eu chamo de semântica do sim, então? Perdão. São outras maneiras, palavras que são usadas para substituir o que mesmo? O se e o então. Daqui a pouco a gente vai falar do então. Agora, tenha muito cuidado, tá? Que esse desde que, para esse desde que ser condicional, o verbo tem que estar no subjuntivo, tá? O verbo tem que estar no subjuntivo. Isso aqui é o verbo fazer. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos. É isso ou não é? Está no presente do subjuntivo. Muito cuidado, porque o desde que pode ser temporal. Aí ele não vai introduzir uma ideia condicional. Olha para cá. Desde que cheguei ao curso, fiquei estudando. Esse desde que já não é mais condicional. Esse desde que já é temporal. No momento em que cheguei ao curso, é isso ou não é? Tá? No tempo em que cheguei ao curso, aí já é um desde que temporal. Ah, mas como é que em dia de prova eu vou saber se é condicional ou se é temporal? No ruim de tudo, substitua o desde que pela palavra caso. Se fizer sentido, ele é condicional. Substitui para mim, como é que vai para mim aqui? Como é que vai ficar? Caso fez sentido? Fez ou não fez? Então ele é condicional. Se ele for temporal e você substituir pela palavra caso, vai dar ruim. Desde que cheguei ao curso, substitui. Substitui caso
Fica estranho, não fica? Caso cheguei ao curso. Então ele aí já é temporal, já não é mais. E até porque o verbo chegar está no indicativo. Cheguei, chegaste, chegou. É isso, né? Está no indicativo. E a galera que não sabe dessas coisas? Aí o pessoal vai fazer a prova, guarda o sim então. Aí Sérgio está colocando o desde que, está acabando com o povo. Agora atenção, esse desde que introduz uma ideia o que mesmo? Condisso, tem que aparecer no início. Porque ela está fazendo assim, ó. Olha a sacanagem que ela está fazendo, ó. Irei ao parque. Olha o que ela está fazendo para sacanear o cara. Irei ao parque desde que. Irei ao parque desde que. Irei ao parque desde que faça. Alguém já percebeu o que ela está fazendo para sacanear mais ainda o candidato? Ela está jogando desde que para o meio da frase. Ela está jogando desde que para o meio da frase. E aí, se ela fizer... Ela está fazendo uma inversão, tá ou não tá? Ela está fazendo uma inversão. Esse desde que, ele tem que aparecer no início da frase. Porque se ele está desempenhando o papel de quem? O ser aparece no início da frase, não aparece no meio da frase. E ainda que o ser apareça no meio, você vai ter que fazer uma reescritura da frase. Aí ela fez isso em várias provas. Ela desloca o desde que para o meio da frase, aí a galera não sabe disso, aí a galera acha que a frase é essa, ó. Se fui ao parque, olha o que a galera faz, ó. Se o quê? Então fez sol. Tá errado esse sim então. Porque é esse cara aqui que é o condicional, não é esse cara aqui. Então tem que tomar muito cuidado. E aí que a galera tá vendo, essa situação como causa e consequência. Qual é a causa? Fazer o quê? Qual é a consequência? Eu vou ao parque. Perceberam ou não? Eu não gosto muito disso, mas a banca está entendendo assim, ó. Isso é uma relação de causa e efeito, de causa e consequência. Então tem que tomar muito cuidado que se a banca fizer isso, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que reescrever, você tem que passar o desde que para cá. Então vai ficar assim, ó, desde que faça sol, você vai ser obrigado, senão você vai errar todas as questões. Desde que faça sol, irei. Desde que faça sol, irei o que mesmo? Irei ao parque. Perceberam a nossa situação? Então esse desde que também, tá? É uma palavra que desempenha o papel de quem mesmo? Do desempenho, mas ele tem que estar no meio ou no início? Se a banca botar no meio, você é obrigado a reescrever a frase, senão você erra a questão. Outras palavras que podem desempenhar o papel do sim então, ó. Outras palavras que vão desempenhar o papel do sim então. Quando, sempre que, toda vez que. Essas palavras que, né, estabelece uma relação assim de tempo, né? Quando, sempre que, toda vez que, também são palavras que estão sendo usadas para substituir o que mesmo? O sim então. Elas desempenham também o papel do sim então. Quando, sempre que. E como é que ficaria isso, ó? Quando faz sol, quando fizer sol, tá? Então, fizer para combinar ali. Quando fizer sol, irei, tá aqui, ó. Quando fizer sol, irei ao parque. Sempre que fizer sol, irei ao parque. Toda vez que fizer sol, irei o que mesmo? Ao parque. Essas palavras, né, que desempenham uma função de tempo, né? Estão ligadas a uma circunstância adverbial de tempo, elas também fazem o papel de quem mesmo? Do sim então. Prova do MPU. O MPU utilizou sempre que. E misturou lógica com a 8666, Lei de Licitações e Contratos. Ela foi lá na Lei de Licitação e Contrato, pegou lá uma lei que tinha o sempre que o servidor, né, esse sempre que era o sim então que estava disfarçado. Então o que a SESP está fazendo? Ela está disfarçando o sim então utilizando essas outras palavras. Se você for para a prova sem saber desses detalhes, ela te derruba. Hoje a gente aprendeu a negação do sim então, aprendeu ou não aprendeu? Negação de sim então não é o que mesmo? Não é sim então. Quem é que usa para negar o sim então? Alguém lembra? É uma né, mantém uma primeira e... Se eu pedir para você negar esse sim então, você nega. Arrisca o sim então é uma né, mantém a primeira e faça o que mesmo? E...
Mas se você for para a prova ela pedir para negar essa frase aqui, você, mas pô, que frase desde que? O que é esse desde que? Esse desde que é uma outra forma de você representar o que mesmo? Então você tem que transformar isso aqui para o sim então, para depois você negar. Então ela tem feito isso, ela tem derrubado o cara semanticamente. E pior ainda, ó, pior ainda, tá? Quem é que introduz a ideia condicional aqui? A palavra o quê? Esse então, ele é conclusivo, tá? Esse então, ele introduz uma ideia conclusiva. E a galera começa a perceber como é que está linkado com a língua portuguesa. Então, ó, se fizer sol, a que conclusão eu chego? Eu irei o que mesmo, Al? Esse então introduz uma ideia conclusiva. Aí sabe o que o Sérgio está fazendo? Ele sabe que esse então, ele é o quê? Aí ele substitui o outro dia esse então pela palavra, a palavra o quê? O logo é conclusivo. Penso, logo existo. Isso é conclusivo, é ou não é? Se penso, então o quê? Então existo. Sérgio substituiu na prova do INSS o então pelo logo. Aí ficou assim a frase, ó. Fez sol, olha só, ela só adaptou, fez sol, logo, aí ela tira o sim então, né? Logo, fui ao parque, olha só. Logo, fui... Fez sol, logo fui ao parque. Aí o cara estava fazendo a prova do INSS, viu a palavra logo aparecendo, ficou a ver navios. Mas o que esse logo está fazendo ali? Na verdade, esse logo está fazendo o papel de quem mesmo? Ele é conclusivo. E, diga-se de passagem, qualquer conjunção conclusiva pode ser substituída aqui. Portanto, é conclusivo, é ou não é? Ela poderia ter colocado, fez sol, portanto, fui o que mesmo, Al? Portanto, fui ao parque. E aí, volto a falar, o que tem derrubado? Vocês vão ver que o que tem derrubado a galera é a semântica. Você não vai ver isso em livro algum. Pode comprar qualquer livro de lógica que o lógico não vai fazer referência a isso. Isso é uma posição específica de CESP. É CESP que trabalha isso. E só CESP trabalha assim, tá? Por isso que é uma banca diferenciada. Então, esse então introduz uma ideia conclusiva, tá? Aí ela substitui pelo logo. O logo é conclusivo. Penso, logo existo, né? Isso aí é uma conclusão. Poderia ser o portanto, ó. Fez sol, portanto, foi ao parque. Enfim, qualquer conjunção conclusiva aí caberia ali. Então, eu estou mostrando para vocês, tá? O sim, então, e as suas variações semânticas. Se você dominar isso aí, o restante é técnico. Se você já souber, caramba, esse cara é o sim, então, tá disfarçado. Ele está disfarçado. Agora, só para terminar, então, esse então introduz uma ideia o que mesmo? Conclusiva. E aí você vai guardar o seguinte, ó. Quando eu vou, é conclusivo, é ou não é? Quando eu volto, é explicativo. E essa é a principal parte. É isso que mais tem derrubado a galera, tá? Como assim, Jardim? Tá? Quando eu vou, o então introduz uma ideia o que mesmo? Quando eu volto a frase, se eu resolver escrever essa frase de trás para frente, eu estou voltando. Quando eu volto é explicativo. A conclusão e a explicação funcionam como um espelho. Um é o espelho da outra, na verdade. Quando eu vou é conclusivo, quando eu volto é o que mesmo? É explicativo. Jean Aquino, aí com certeza ele deve falar dessa relação entre a conclusão e a explicação. Se eu quisesse reescrever essa frase no sentido contrário, voltando, então quando eu vou é conclusivo, quando eu volto é o que mesmo? Se eu quisesse reescrever essa frase no sentido contrário, ela ficaria assim, ó. Fui ao parque, tá? E aí eu vou adaptar o tempo verbal, ó. Fui ao parque. Alguém percebeu que eu estou escrevendo ao contrário? Tô ou não tô? Fui ao parque, e aí vai aparecer esse cara, ó. Fui ao parque, o que mesmo? Pois, com vocês, fez sol. Olha só que interessante, ó. Fui ao parque, pois fez sol. Esse pois tem aparecido nas provas de CESP. Eu não sei se alguém já começou a fazer prova de CESP e já viu esse pois perdido lá. Esse pois, na verdade, é o sim, então, ao contrário. Quando eu vou é conclusivo, quando eu volto é o que mesmo? É explicativo. Aí a banca tem colocado frases em que aparece o pois, aí ela fala que é um sim, então, ao contrário, a galera não sabe disso. Aí o cara não vai conseguir resolver as questões. Se ele não tiver essa semântica, né, do sim, então, ele fica perdido aqui com esse pois.
Quando eu vou é conclusivo. Quando eu volto é o que mesmo? Quando eu volto é explicativo, tá? Fui ao parque, ao contrário, tá? Fui ao parque, pois fez sol. Esse pois aqui tem valor explicativo. É importante ressaltar que qualquer conjunção explicativa serviria, mas está na moda ele colocar o pois. Está na moda. Toda hora ela coloca esse pois. Poderia usar o porquê pode ser explicativo também, pode ou não pode? Porquanto também pode ser explicativo. Fui ao parque porque fez sol. Fui ao parque porquanto fez sol. Então tem que tomar cuidado com essa variação semântica, que é isso aí que está derrubando a galera. Se eu vou para a prova sem saber que essas palavras todas, elas fazem o papel do sim então, elas fazem o papel do sim então, eu vou ficar perdido em determinadas questões. Então, muito cuidado com essas situações, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Por isso que antes de eu dar continuidade, eu já estou antecipando que a gente vai resolver várias questões onde a abordagem que ele faz é uma abordagem semântica. E se eu não souber que essa abordagem semântica existe, eu não consigo caminhar no dia da prova. Na prova passada da PF, não sei se foi de papilo, caiu um termo lá novo, né, que era uma condicional, né, o Guilherme Neves do Estratégia, esqueci o nome dele, é o gordinho. Alguém sabe de quem eu estou falando? É o gordinho que está nos Estados Unidos até? É Guilherme. O Guilherme fez uma referência lá, só que ele esqueceu só de fazer um comentário do negócio lá. Os alunos estavam caindo de pau. O cara estava explicando ali para o aluno nem deixa o cara terminar de explicar, né? Mas é um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês também. Caiu na prova de papilo. Mas essas palavras, semanticamente, elas desempenham o papel do sintão. Quer ver um cara que desempenha o papel do sintão? Né? O pronome quem. Quem com ferro fere, completa para mim. Com ferro será o quê? Isso aí é um sintão disfarçado. Se com ferro fere, então com ferro será ferido. Isso é um sintão disfarçado. Esse quem aí, ele introduz, né? Semanticamente, ele está fazendo um papel aí do sintão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se com ferro fere, então com ferro será o quê? Com ferro será ferido. Então, há palavras que vão desempenhando o papel do sintão, principalmente nessa relação que a banca está colocando agora de causa e o que mesmo? E efeito. Ó, ela colocou um jaquê na prova. Jaquê, na prova da Polícia Civil. Ele é suspeito de ter praticado crime. Olha só, ele é o quê? Suspeito de ter praticado crime. Jaquê. Foram encontrados restos mortais em sua casa. Ela entendeu que esse jaquê era um sintão. Esse jaquê é causal, né? O jaquê é causal. Tá? Ela entendeu que isso aí era um sintão. Ela entendeu. É uma relação de causa e consequência de causa e efeito. Esse jaquê, ele também pode desempenhar. Eu não concordo muito, tá? Mas ela entendeu, é a posição dela várias vezes, então vamos entender que o jaquê também pode ser o sintão. Esse jaquê seria o ser, né? Uma ideia aí de causa e efeito, ao condicional. Eu não concordei muito não, mas como a banca está tendo essa característica de usar o jaquê, então essas palavras semanticamente, elas desempenham o papel de quem mesmo? Elas semanticamente desempenham o papel de sintão. Então quando eu vou é conclusivo, quando eu volto é o que mesmo? É por isso que você vai ver o pois aparecendo em várias questões. É o sintão ao contrário, né? É o contrário, tá? Não esqueçam disso. A gente escreveu na ordem inversa, não na ordem direta. Tudo bem ou não? Tá? Fale-me. A gente se colocar, se fosse fazer a prova, cairia assim, fui ao parque, depois foi sol. Aí a gente vai acertar, colocaria, se fui ao parque... Tá, não. Tá errado. Tem que ser o contrário. Isso ele. Se você. Ó, que toda vez que. Olha pra cá, só um minutinho. Toda vez que aparecer uma palavra semântica, uma palavra o quê? Você não, antes de fazer qualquer coisa, você tem que transformar para sintão. Não se faz nada com as palavras semânticas. Você tem que transformar para sintão. Então, olha só, se aparecer isso aqui na tua prova, não faça nada com essa frase. Essa frase, ela é a original ou ela é a semântica? Hein, galera? Então tem que transformar para o sintão. Só que o sintão está ao contrário, não esqueça. Como é que ficaria o sintão desse cara aqui? Ó? Se fez sol, então o quê?
Não vai botar se fui ao parque, então fez sol. Não é na ordem direta, é na ordem inversa, é o contrário. A gente fez o contrário aqui, até para bater aqui, ó. Pode ver, beleza? Só toma cuidado com isso. Fala. Exatamente. Em regra geral, com certeza. Em regra geral, o que acontece? Quando aparecer a palavra o quê? Qual palavra? É porque tem que escrever o contrário, porque ele fez o contrário, em regra geral. Agora, se o desde que aparecer na frente já é o sintão, o quando na frente já é o sintão, beleza ou não? Só tem que tomar cuidado ali com o pois. Ou se ele fizer um deslocamento, né? Aí você reescreve para poder, né, ficar a coisa bonitinha. Legal ou não? Dá uma copiada aí. Esta parte é protagonista, vocês vão ver só. Né? Tudo que a gente vai fazer agora vai né, ser baseado nessa explicação semântica daí, ok? Isso você não vai ver nos livros, nem adianta, você fica perdido se você não pegar essas coisinhas aí. Uma copiada aí, quem quiser tirar foto, tira. Se você transformar para então, se fez sol, então foi ao parque. É o contrário, né? O pois inverte, para desfazer, desinverte. A ideia seria essa. Tá legal? Vamos trabalhar um pouquinho? Beleza? Pega a sua folhinha aí, só para você ver o que eles fizeram aí na prova do NPI. Queria na sua folha, na página 2, que você marcasse aí os itens 18, 19, 20 e 21. 18, 19, 20 e 21. Itens 18, 19, 20 e 21. Depois, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, os itens 18, 19, 20 e 21. Depois, 26, 27, 28, 29 e 30. Por enquanto, se concentra apenas nos 18, 19, 20 e 21, tá bom? Não vai para o outro, não, tá? Só para você, deixa eu colocar aqui. CESP e NPI. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma proposição que deve ser julgada se do ponto de vista lógico é equivalente. Destaque essa palavra equivalente aí, por favor. É equivalente à proposição, abre aspas. Se for autorizado por quê? Por lei. Então, o administrador detém a competência para quê mesmo? Para agir. Me ajuda aí, por favor. Ele está te dando sim, então, tá ou não está? Tá? Essa questão foi da prova do NPI. Uma prova difícil, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A parte de exatas ela é específica. São 30 questões de matemática e 20 de RLM. Né? O cara sai em estado de coma de uma prova dessa. Né? Matemática com RLM é tudo de matemática. O NPI abriu a prova com essa questão. Deu um sim, então, se for autorizado por quê mesmo? Por lei, então o administrador detém a competência para agir. Aí ele quer saber, nesses itens aí, quais são as frases que seriam equivalentes a esse cara. Mas essa equivalência que ele se refere é equivalência semântica. Ah, mas como é que eu vou saber que a equivalência é semântica? Vão aparecer aquelas palavras que eu falei ainda agora. Porque a gente vai ver daqui a pouco que existe um assunto chamado de equivalências lógicas. Que a gente usa o X ou Neymar, né? É uma brincadeirinha que a gente faz. Mas ali é equivalência lógica, não é equivalência semântica. Ah, mas como é que eu vou saber que ele está falando de equivalência semântica? Irão aparecer aquelas palavras. Por exemplo, quem é que pode substituir o ser mesmo? O quando, sempre que, né? O desde que, o caso, é isso, né? Pode substituir. Se ele utilizar essas palavras, é equivalente, mas a equivalência que ele se refere é semântica. Tudo bem ou não? Vamos só ver o que ele está falando aí? Me ajuda, por favor? Vamos lá. Vou só voltar na voz de comando. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma proposição que deve ser julgada se do ponto de vista lógico é equivalente à proposição. Se for autorizado por lei, então o administrador detém a competência para agir. Item 18. Quando for autorizado por lei, o quando pode fazer o papel de sintão? Pode ou não pode? Então esse item aí está certo ou está errado? Certinho. Opa. Não, o sentido é o mesmo, né? Manteve, né? Manteve. Aquilo que eu falei. Ela pode fazer uma adaptação, mas se ela mantiver a mesma ideia, tá legal? Não é faltar pedaço, ela manteve a mesma ideia, beleza ou não? Tá? Quando for autorizado por lei, o administrador terá a competência para quê mesmo? Para agir. Né? Esse deter aí é ter, na verdade, né? Posse, né? A ideia é essa também, beleza ou não? Tá certo ou errado esse item? Certo. Ele usou a palavra
quando para fazer o papel de quem mesmo? Do sim, então. Agora vai para você saber desses detalhes. Ou, das duas, ou você deixa tudo em branco, porque você não sabe. Não adianta você responder o que você não sabe. Eu acho que o cara não está usando da estratégia para poder fazer a prova. Pô, não sei, eu vou deixar em branco, eu vou compensar em outras matérias. Né? Não adianta arriscar sobre aquilo que eu não sei. Não sei, vou embora. Aí o cara não sabe, ele quer responder. Como é que eu vou responder o que eu não sei? Então vou embora. Ah, mas eu perderia 4 itens. Melhor do que perder 8. É ou não é? Melhor do que perder 8. Por isso tem que estar equilibrado nas outras matérias. Caramba, eu vou ter que recuperar um itemzinho administrativo, mais um inconstitucional. Eu vou ter que me equilibrar. É isso que eu estou mostrando para vocês. Tá legal? Então, 18 tá certo. 19, sempre que, pode ser ou não? Pode ser o sempre que, toda vez que, sempre que, quando, eles podem fazer o papel do sintão. Pode ou não pode? Esse item tá certo ou errado? Certo. Beleza ou não? Item 20. Desde que seja autorizado, esse desde que é condicional, é ou não é? Na dúvida, se você quiser saber se ele é condicional, substitua pela palavra caso. Vamos substituir pela palavra caso, como é que vai ficar? Caso seja autorizado. Fez sentido ou não fez? Então esse desde que é condicional, beleza? Tá certo ou errado? Certo, vamos lá. Então, 18 tá certo, 19 tá certo, 20 tá certo, é isso ou não é? 21. O administrador detém a competência para agir, pois... Está usando pois, tá ou não está? Esse pois é explicativo. Então, quando eu vou é conclusivo. Quando eu volto é voltar a escrever a frase de trás para frente. É isso ou não é? Como é que ficaria fazendo a escritura aí de trás para frente? Começando aí pelo sujeito, né? Vai falar agir para a competência. Não é isso que eu estou falando, né? É escrever. Então, como é que vai ficar? O administrador, com vocês. De trás para frente. Só um instantinho. Nesse sentido aqui, no sentido inverso. Tá? Quando eu vou é conclusivo, quando eu volto é o que mesmo? Eis? Então como é que ficaria? O administrador detém a competência para agir, pois foi autorizado por lei. Bate com isso aí? Tá certo ou errado? Acabou a questão, tá aí. Só estou mostrando para vocês. Então o que eu estou mostrando para você? O sim, então e as suas variações, o que mesmo? Semânticas. 18 certo, 19 certo, 20 certo e 21 certo. Hoje, se você não sabe dessa semântica, de repente você não... Faz favor para mim, tá em que temperatura isso aí? 24 a temperatura? Ah, pensei. Sabe que, né, calor para mim não dá, né? Já aviso o povo aí que fica comigo aos domingos. Obrigado, tá? É esse aqui? Obrigado. Mas tava alto, não tava não? Ah, pô, logo vi. Põe essa temperatura na aula de Jean para ver o que ele não vai fazer com o povo. Tá? Põe 25 graus na aula de Jean, o Jean vai acabar com o povo aí, é ou não é? Né? Eu ainda sou educado, sou ou não sou? Né? Jean vai acabar com o povo, botar 25 graus na aula dele. Tá? Ainda mais que ele é europeu, é ou não é? Frio, né? Uma pessoa fria, uma pessoa... Né? Já tiveram aula com ele, já ou não já? Percebe frieza, né? Uma pessoa estranha, né? É estranho, uma pessoa fria, né? Você fala uma coisa errada em português, ele consegue acabar com você só no olhar dele, é ou não é? Né? Acabar com você, né? Mas ele é assim mesmo, ele é frio, tem alguma coisa errada que acontece na vida do Jean que eu ainda vou descobrir, é ou não é? Ele vai lá para a Europa de vez em quando, para a Inglaterra, esse ano que ele não foi, ele deve estar até perturbado. Né? Próximo, vamos lá. Itens 26, 27, 28 e 29. Esse eu vou fazer com vocês. CESP, de onde foi? Tribunal Regional Federal. O pessoal fala que tribunal não faz questão boa, aí uma questãozinha legal aí. Vamos só ver aqui. Considere a proposição P. Quem pode o quê? Quem pode mais. Considere a proposição P. Quem pode mais, chora menos. Considere a proposição P que corresponde a um ditado popular. Já vou chamar a tua atenção para um detalhe. Está vendo o E aí? O E, conectivo E? O E? Não. Isso aqui é uma relação de causa e o que mesmo? E efeito. É o sintão que eu tenho aqui. É o sintão. Né? Quando eu falei, é porque eu não me expressei bem. Está vendo algum conectivo assim explícito? É isso que eu queria falar. O E, o ou, o sintão, o se, somente se, tá? Mas já vai ficar ligado que apareceu o pronome
Quem? Ele desempenha o papel do se então. Ele também desempenha o papel do se então. É como se fosse uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Posso mais, consequentemente, choro menos. É isso, né, que ele quer dizer. E aí esse quem pode mais é em termos de grana, né? Nesse ditado popular. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês. Se você pegar uma frase semântica, não faça nada com a frase. Primeiro transforma pro sim então. Senão você erra a questão. Porque olha só como é que a banca vai te induzir ao erro. Quem pode o quê? Chora o quê? Dá uma olhadinha no primeiro item aí dessa questão. Olha como é que ela vai te induzir ao erro. Vamos só ver. A partir da proposição P, quem pode mais chora menos, corresponde a um ditado popular. Julgue os próximos o quê? Itens. Estou na página 2, lá embaixo. Item 26. A negação da proposição P ao quê? Destaca aí a palavra negação. A negação da proposição P pode ser expressa por quem pode menos, chora o quê? Está querendo te sacanear. Isso é fake news. Olha a frase que ele deu para você, olha para cá, não copia não. Qual é a frase que ele deu para você? Quem pode mais, chora o quê? Aí ele está falando que a negação disso aqui é quem pode menos, chora mais. Perceberam a jogadinha que ele está fazendo para te sacanear? E muita gente botou na prova que esse item estava certo. Pô, isso é lógico. Se eu posso mais, eu choro menos. Se eu posso menos, eu vou chorar mais. Pô, isso é óbvio, é negação. Aí colocaram que o item estava certo. Não se faz nada com a frase semântica. Não se faz. E ela vai induzir você ao erro, se você trabalhar com a frase semântica. Na verdade, olha só o que você vai ter que fazer. Se a banca botar para você a frase semântica, se ela botar a frase semântica, esse quem aqui, ele sempre vai fazer o papel do sim então. Você primeiro tem que transformar para o sim então. Então vai ficar assim, ó. Se pode o quê? Se pode mais. Com vocês. Então, olha o então, bota completinho. Então, chora menos. Olha para cá. É aqui que você vai trabalhar. Não se trabalha com a frase semântica. Se no dia da prova a banca te der uma frase semântica e todos os itens forem em relação à frase semântica, pode acreditar que ela vai te induzir ao erro. Apareceu a frase semântica, eu já sei que o quem é o sim então quem pode mais chora menos é isso aqui, ó. Se pode o quê? Então chora o quê? Esta é a proposição P. Esta é a proposição P. Pro lógico, qual das duas? Pro lógico, qual das duas faz sentido? Pro lógico, ainda que elas representem a mesma coisa. A primeira ou a segunda? Pro lógico. Porque no pro lógico não tem essas coisas de quem, de desde que, ele usa o sim então. Então eu tenho que trabalhar na linha do lógico, não na linha semântica da banca. Ela coloca a semântica para te sacanear, pô. Agora sim, no item 26, o que a banca está pedindo aí no item 26 para você fazer o que mesmo? A negação. E olha para cá, hoje no início da aula eu falei da negação do sim então. Falei ou não falei? Se a banca pedir para você negar o sim então, né? O que você já faz logo se a banca pedir para você negar o sim então? Né? Você risca o sim então, é isso, né? E se for para negar o que mesmo? O mané eu vou usar. Olha só como é que eu tenho que usar o mané. Não foi isso que a gente aprendeu na aula de manhã? Opa, como é que eu faço para negar o sim então? Risco o sim então. Negação de sim então não é sim então. Se for para negar o que mesmo? O mané eu vou usar. O que é o mané mesmo? Mantenho a primeira, é isso, né? Então alguém me ajuda? Pode mais, mantenho a primeira e nego a segunda. Não chora menos. Pode mais. Quem pode mais? O indivíduo, evidentemente, né? Pode mais e não chora o quê? Essa é a negação dessa proposição, dessa frase. Bate com o que ele botou aí? Bate? Tá certo ou errado? É isso que eu estou mostrando para vocês. Se você for pela frase semântica, você entra pelo cano. Então, olha para cá, não copia não. Se a banca botar uma frase semântica, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Transformar essa frase para quem mesmo? Aí você vai fazer as coisas no sim então. Então, qual é a negação de se pode mais, então chora menos? Opa, a negação de sim então não é sim então, é uma né. Mantenho a primeira e faço o que mesmo? Então, pode mais e não chora o quê? Essa é a correta negação. Pode mais e não chora menos.
Hoje alguém aqui entraria pelo cano nessa questão? Só levanta, não fica constrangido não. Porque vocês iriam trabalhar com a frase semântica e eu tenho que transformar para a frase lógica. Não adianta trabalhar com a semântica. Se alguém aqui trabalhar com a frase semântica, quebra a cara toda hora. Então é só ter paciência. Opa, vou transformar para o sintão, que é o sintão que só está disfarçado. Aí você vê essa jogadinha do cara. Ah, quem pode mais chora menos. A negação é quem pode menos chora mais. Ele usa assim antônimos, né, para dizer que ele está negando, né? Tudo furado, tudo fake news. Não, já vem na parte lógica, vem. Antigamente não. Antigamente era tudo misturado. Era tudo misturado, mas agora vem lá a parte, vem especificado qual é a parte que você está trabalhando. Tá bom? Vem sim, não. Tá? Em 2002... Não, em 2002 era tudo misturado, em 2002. Foi a primeira vez que o CESP entrou aqui no Rio de Janeiro. Então, em 2002 você tinha itens misturados, português, matemática, sabe? Era tudo misturado, depois eles separaram, porque o negócio era pesado em 2002. O cara tinha hora que não sabia se estava resolvendo física nuclear ou português, entendeu? Não sabia, né? Meu Deus, o que eu estou resolvendo, afinal de contas? Né? O cara não sabia. Ah, se ele inverter aquelas palavras que eu mostrei, elas vão aparecer no meio. No meio. Se elas aparecerem no início, não tem problema. Elas vão aparecer no meio. Aí você tem que reescrever para depois transformar para o sintão. Tudo bem ou não até aí? Tá? Então, a negação é essa. Do jeito que ele botou aí, esse item 26, ele está certo ou ele está errado? Está errado. Então, olha o que eu estou combinando entre mim e vocês. Olha para cá. Se a banca botar uma frase semântica, em 99,9% dos casos é o sintão. Se primeiro você transforma para o sintão, aí sim você vai fazer tudo em cima do sintão, não em cima da frase semântica, senão certamente você pode ser levado ao erro. Então, essa frase aqui, quem pode mais, esse ditado popular, chora menos, tá? Semanticamente equivale a isso aqui. Se pode o quê? Mais, então chora menos. É a frase equivalente a essa, só que é equivalência lógica aqui, né? Em relação a essa semântica. O lógico vai olhar para essa daqui, não para essa, tá ok? 27, o que ele está falando aí no item 27? Me ajuda? Item 27, vamos lá? Do ponto de vista o quê? Da lógica sentencial, a proposição P, ela é equivalente a, do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P é equivalente a, vamos ver? Se pode o quê? Mais, então o indivíduo chora menos. É ou não é equivalente? É não? Se pode... Ah, mas apareceu o indivíduo, porque isso aí se refere ao indivíduo, né? Quem pode mais se refere a um indivíduo qualquer, isso, né? Tá? Então, é equivalente sim, ó. Se pode mais, então o indivíduo chora menos, tá? Não é porque apareceu indivíduo, eu não coloquei indivíduo aqui, apareceu aí. Esse indivíduo faz referência à pessoa que chora mais, que pode mais, entendeu? Beleza? Poderia ter botado a pessoa também, poderia, tá? É equivalente sim, só que é aquela equivalência semântica, tá legal? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, é equivalente a isso aqui. Esse item tá certo ou tá errado? Tá certo, legal? Fala. Então, mas é o sintão, não é não? Não, isso não é negação não, isso é equivalência. Ele não está pedindo negação não. Ah, ou então está implícito, É equivalência, não é negação. Mas assim, o então está aparecendo aí? Mas está implícito, tá? Não está? Tá? Pode aparecer ou não, mas está implícito, beleza? Tá? Então, isso aqui trabalha para o indivíduo, é isso que eu estou falando. Quem pode mais? Alguém. Esse alguém ele chamou de indivíduo. Se não houvesse o quem, fosse só o sintão. Ah, mas presta só atenção. Se fosse o sintão, não teria cabimento ele fazer essas perguntas. Por isso que ele linkou com a frase semântica. Tá bom? Quando eu falo assim para você, quem esteve aqui? Alguém, né? Algum indivíduo esteve aqui. É isso que ele quer falar. Tá bom? Então, 26 está errado, 27 está certo, tá ou não tá? 28. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas. Vamos ver agora aí. Bom, tem caído nas provas, CESP gosta muito. Caiu na prova passada, ele misturou com probabilidade. Sempre que ele pedir para você o número de linhas de uma tabela verdade, o número de linhas, né? Ninguém precisa ficar perdendo tempo construindo uma tabela verdade. Por exemplo, só vou mostrar aqui para vocês, ó. Você tem lá duas proposições, P e Q. Para duas proposições, se você montar a tabela verdade, você vai ter 4 linhas. 4 valorações possíveis. Já vou botar aqui as valorações. Você vai ter isso aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro.
verdadeiro o quê? Falso, falso verdadeiro e falso. Essa é a tabela verdade. Vai de VV até o que mesmo? Até FF. Percebam, então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e o que mesmo? E essa é a tabela verdade para duas letras, para duas proposições simples, P e Q. Perceba que você tem quantas linhas? Ó, linha 1, depois linha 2, linha 3 e linha 4. Então, se eu tiver duas proposições simples, duas letras, a minha tabela verdade ela vai ser formada por quantas linhas mesmo? Por 4 linhas. Só que aqui eu construí, né? VV, VF, FV, FF. Uma linha, duas linhas, três, primeira linha, segunda linha, terceira linha e o que mesmo? E quarta linha. No dia da prova você não vai ficar perdendo tempo fazendo isso. Existe uma expressãozinha que dá o número de linhas de uma tabela verdade. Essa expressão aqui, ó, 2 elevado a quanto mesmo? A N. Quem é esse N? Num português bem claro. Esse N é o número de quê? Letras distintas ou frases distintas. Por exemplo, só para a gente entender, quantas letras eu tenho aqui? São iguais ou distintas? Então, se eu quiser descobrir o número de linhas sem fazer isso aqui, 2 elevado a N. N é o número de letras, são duas letras, ficaria assim, ó. 2 elevado que é mesmo? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. A minha tabela verdade, ela me daria um total de quantas linhas mesmo? De 4 linhas, para você ter uma ideia. Por exemplo, está lá fazendo uma prova, aparece uma proposição desse tipo aqui, ó, composta. Tá? Se A, então B e C. E eu pedisse para você quantas linhas, se alguém fizesse a tabela verdade dessa proposição, quantas linhas teria essa tabela verdade? Só você ficar perdendo tempo construindo uma tabela verdade. Você sabe que o que te dá o número de linhas de uma tabela verdade é a expressão 2 elevado a quanto mesmo? Onde N é o número de quê mesmo? De letras. Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, o quê? Eu tenho 3 letras. Então, número de linhas dessa tabela verdade, 2 elevado ao cubo. Esse 2 é fixo, é ou não é? É ou não é fixo? Esse N é o número de letras ou o número de frases. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. A minha tabela verdade, ela teria o total de quantas linhas mesmo? De 8 linhas que a minha tabela verdade teria. Tá? Poderia ser com frase.